Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí, falando muito desse jogo de mais tarde. Então a gente vai trazer um corte aí do Sport Total depois do Paulo Massini e no final a gente traz aí sim na íntegra a escalação do nosso Verdão para esse jogo contra o Fortaleza. E sim, o Flamengo tropeçou contra o Vasco, né? Empatou, né, num clássico carioca. E tudo certo agora para o Palmeiras conseguir essa vitória em cima do Fortaleza e partir para a liderança isolada do Brasileirão. Então vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras vai jogar nessa rodada do Brasileirão longe de casa. E o Palmeiras treinou na manhã aqui na academia de futebol, costumeiramente com a presença de muitos torcedores do lado de fora do CT, que vem em busca daquela foto e também do autógrafo, e foram brindados com a presença do técnico Abel Ferreira. O Verdão treinou em preparação para a partida contra o Fortaleza na Arena Castelão pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, que é o vice-líder do Brasileirão, ficando apenas atrás do Flamengo pelo saldo de gols. O técnico Abel Ferreira repetiu nas vitórias contra Corinthians e Internacional a mesma escalação, mas existe a possibilidade de uma mudança na equipe titular visando a maratona de jogos que o Palmeiras tem pela frente. O meia Lucas Evangelista treinou normalmente, ele que se recupera de um trauma na coxa esquerda. E o Verdão vem de uma boa sequência, são 7 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas entre Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. E o capitão Gustavo Gomes fala exatamente sobre isso. Não tem segredo, é trabalhar, acho que é fruto do nosso trabalho. As 5 vitórias que estamos conseguindo, essa boa fase, e temos que seguir assim, trabalhar com muita humildade. Eu falo sempre isso porque acho que é isso que nos levou a conseguir ganhar tudo que ganhamos aqui. Com 8 estrangeiros no elenco, o Palmeiras vem curtindo a boa fase dos gringos no Verdão. Nos últimos 8 gols marcados pelo Palmeiras, teve a assinatura dos gringos. Eu sabia que eles iam ter sucesso aqui, ter essa boa fase, junto com o time está ajudando muito. O Palmeiras e aqui o pessoal aqui do CT, todo mundo acolhe muito bem os estrangeiros para que a adaptação seja muito mais fácil. Então eles estão passando por um momento muito bom e eu fico muito feliz porque eu também passei por isso, e então a gente também tenta e trata de ajudar sempre para ele se sentir confortável. O Palmeiras não vence o Fortaleza na capital cearense há 6 jogos, são 4 derrotas e 2 empates. E mais, no duelo entre os técnicos mais longevos do Brasil, o Abel Ferreira, que tem 4 anos e 6 meses de Palmeiras, e o argentino Juan Pablo Vojvoda, que tem 3 anos e 11 meses de Fortaleza. Já tivemos 10 confrontos, com 4 vitórias para o Vojvoda, 3 para o Abel Ferreira e mais 3 empates. E atuando lá no Ceará, o Abel Ferreira nunca venceu o Vojvoda, são 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 100 jogos, o Palmeiras perdeu 15. 15. Eu fiquei muito assustado com essa informação, é muito impressionante. Eu realmente tenho até dificuldade de compreender isso. Conta para mim o que você pensa disso. Não, é muito interessante esse número, eu também não sabia. A verdade é que os palmeirenses, né, nós palmeirenses, a gente ficou muito acostumado nesses últimos anos a ver o Palmeiras sempre a brigar no topo. E primeiro, se algumas dessas derrotas são em finais, sinal de que o Palmeiras chegou muito em finais de campeonato, isso já é excelente, né, porque o time está sempre disputando o título. É claro que é da nossa essência, né, reclamar e achar que tem pontos de melhoria, porque realmente em determinados momentos tinham pontos de melhoria mesmo. A gente vê agora, por exemplo, o Palmeiras render muito com o Felipe Anderson na sua posição de origem. O Rafael Veiga não estava bem, acabou se machucando, infelizmente, e agora o Palmeiras está funcionando com essa formação, com o Estevão que não está mais caído ali tanto na lateral, né, e consegue ter esse apoio do Felipe Anderson. A gente está vendo o Palmeiras render dessa forma.
Então, a gente sempre aqui tem a nossa corneta, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas a verdade é que o Palmeiras há alguns anos, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, tanto de gestão quanto de comissão técnica, jogadores que ficam, né, essa manutenção de elenco, o Palmeiras hoje ele se mantém no topo, né? Todo campeonato que o Palmeiras vai disputar, todas as pessoas que analisam futebol, e mesmo nas conversas de bares, colocam o Palmeiras como um dos favoritos. Porque é um time, é um clube que tem um trabalho consolidado nos últimos anos. É muito difícil a gente lembrar de treinadores, a não ser treinadores que foram muito consagrados, né, ou trabalhos bem mais antigos, que tenham essa longevidade no clube como o Abel Ferreira tem. Isso também é importante para ter um DNA, né, do clube, da equipe. Então, acho que esse número só valoriza todo esse trabalho que vem sendo feito, né, ô Massa? Perfeito. Bom, bora para a semana do Palmeiras, né? Boa semana, né? Já são 5 jogos, 5 vitórias seguidas, não é isso? Eu já perdi a conta aqui, mas enfim, vitória na Libertadores, vitória no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Inter foi muito forte, viu, Isa? Eu fiquei muito, assim, eu gostei muito do que eu vi. Você vai perceber isso, olha, ouve o que eu tô te dizendo. Daqui a pouco você vai perceber os coleguinhas falando assim, mas o Palmeiras ganha, mas não joga bem, ganha, mas não joga bem. Já começou o jogo contra o Inter, Sim. que o Palmeiras fez uma partida defensiva brilhante. Muito boa. O Inter, né? Eu queria que você falasse então desse encaixe. Muita gente fala assim, o time encaixou. Mas é incrível como, de fato, de uma hora para outra, né? A coisa começa a andar, né? Para de dar chutão, começa a trabalhar a bola, sai jogando de um lado do outro. É um negócio meio difícil de explicar, né? O palmeirense gosta de falar do Abel do Velho Testamento, né? E para mim o Palmeiras contra o Inter foi justamente aquele Palmeiras com características do Abel do Velho Testamento, aquele time que se doa, todo mundo marcando. O Abel gosta muito de falar sobre isso, né? De todos os jogadores ajudando a marcação. O Palmeiras teve muita pegada, principalmente no primeiro tempo. Achei que o Palmeiras veio, inclusive, com uma postura agressiva por ser fora de casa, porque o Palmeiras já tinha uma intensidade muito grande, marcando a saída de bola do Internacional. E aí eu destaco também o Vitor Roque, né? Muita gente fala, mas ele não faz gol. Só que ele tem sido muito importante. E sem a bola, ele tem uma função tática muito importante. Se a gente olhar o gol do Palmeiras, quando o Richard Rios cruza, ele leva a marcação com ele e deixa a área livre para o Facundo Torres finalizar. Então, ele tem essa importância tática, tem sido muito importante, tem sido assim desde que chegou ao Palmeiras. Então, eu gostei muito da postura, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter, né, tomou as iniciativas até por jogar em casa, mas não conseguiu ser efetivo. O Everton fez 2 boas defesas e o Palmeiras soube administrar o jogo. Por mais que tenha depois que abriu o placar, abdicado da bola, dado a bola para o Inter, o Palmeiras conseguiu administrar um jogo dificílimo. O Inter era o único time do mundo que ainda estava invicto. E o Palmeiras conquista um resultado muito importante fora de casa, né? A gente sabe como é difícil vencer o Inter no Beira-Rio, a gente sabe que o Palmeiras sempre tem dificuldade. Então é um baita resultado pensando na sequência da temporada. Para mim foi a melhor semana do Palmeiras no ano. O Giai foi o grande destaque, todo mundo falando da atuação do Giai, porque realmente, assim, ele sempre vinha sendo muito criticado, jogou muito bem, porque ele foi muito acionado, né? O Inter tentou explorar bastante a lateral direita do Palmeiras, porque a gente tinha uma dúvida, não sabia quem ia jogar, o Marcos Rocha, mais uma vez lesionado, talvez fosse o Fux que começou contra o Corinthians. O Abel escalou o Giai, ele foi muito acionado e deu conta do recado. Gostei muito da atuação dele. E eu acho que é isso, assim, Massa, o Palmeiras... Eu adoro o Rafael Veiga, adoro, e não é, obviamente, tudo nas costas dele, né? Tem todo o trabalho que é desenvolvido, os jogadores também entenderem e irem se entrosando, mas o Rafael Veiga, ele não tá numa boa fase. E ele também não é um cara que é tão de criação, né? Ele sempre foi aquele cara que tem uma qualidade
muito elevada de se aproximar, de chutar, né? Enfim, de se aproximar ao ataque. Então, acabava que essa criação ficava muito nas costas dele. Ele não tá numa boa fase. Né, Isa? Isso. Ele é mais de agredir a área, entrar na área, né? Exatamente, essa sempre foi a característica dele, né? E aí, no fim, essa criação estava toda nas costas dele, e ainda mais ele não tá numa boa fase, e o Palmeiras acabava recorrendo a esse chutão. Achava muito fácil de marcar o Palmeiras, né, Massa? Porque era só você pressionar ali a saída de bola do Palmeiras, que o Palmeiras não tinha meio que paciência para tentar encontrar espaços, trabalhar essa bola. E aí, com essas mudanças táticas, né, o Felipe Anderson entrando, o Estevão um pouco mais centralizado ali no meio, eu acho que, assim, a receita parece que deu liga, sabe? Eu acho que finalmente o Palmeiras parece encontrar um caminho mesmo. E o Felipe Anderson jogando demais, né? Realmente, assim, ele utilizado na posição de origem dele, tá jogando muito. E como é bom ver um argentino jogando, né? O Giai e o Felipe Anderson ajustou, né, cara? Não, ali aquele lado direito, assim, excelente. E é o que você falou, argentino com característica de argentino, né? Brigando, dividindo nas bolas. Não, já foi muito bem. E o Felipe Anderson, acho que é uma série de questões, né? Eu acho que tem a posição, sim, que ele se sente mais confortável em campo. Acho que tem uma questão de confiança. Ele chegou ao Palmeiras com o status já de salvador da pátria, né? Ele nunca tinha passado por isso na carreira dele, porque quando ele chega na Lazio, ele não é o cara mega badalado, ele vai conquistando o espaço dele e vira ídolo. Então eu acho que também chegar com o status já de o cara que vai resolver, o cara com nível de Europa, que vai ser muito diferente aqui no Brasil, isso também pesa, né? Todo mundo é ser humano, então eu acho que é isso, assim, uma série de fatores, mas agora ele encontrou, parece, o futebol, reencontrou o futebol dele. Ele tem uma classe para jogar, né, Massa? Ele tem um refinamento, né? Um refinamento tático, né? E técnico, né? Você vê que ele dá conta do lado, ele ataca, ele defende, ele entra na área, ele vai lá atrás. Olha, é um jogador realmente primoroso. Agora, Isa, refinamento é uma coisa que a Renata sempre fala que eu não tenho, né? Eu sou meio assim, né? Meio esquisito. Então, o jogo de amanhã é para refinamento ou é um jogo mais de botar quem tem caixa para jogar, saúde, porque é uma maratona, você sabe? Palmeiras nos 8 jogos, um já foi, né? Mais 7 agora. Ele vai viajar mais de 25 mil quilômetros. Para dar a volta na Terra, são 44 mil e pouco. Caramba, é mais da metade. É muita coisa. E eu já aproveito e pergunto. Para jogar na Bolívia, lá contra o Bolívar, e depois o Bahia, o que a Isa, com o refinamento que tem, faria em termos de elenco? Tá, eu acho que assim, hoje o Palmeiras tem elenco para conseguir administrar uma peça ou outra. Acho também que o Palmeiras está numa fase de entrosamento, então eu não mexeria completamente na equipe, mas talvez ali um ou outro jogador ter um pouco mais de descanso, né? Por exemplo, pode ser que o Abel Ferreira coloque o Fux para jogar ao invés do Giai nesse jogo contra o Fortaleza, a gente não sabe. Então ali é uma lateral que dá para administrar. O Maurício a gente não sabe como que tá voltando, né, ainda, porque acabou de voltar de lesão, ele ainda precisa pegar ritmo de jogo, mas é um jogador que talvez possa ser um pouco mais aproveitado nesses 2 jogos, assim como o Paulinho. Então, eu acho que eu administraria algumas peças, mas não aquela coisa de entrar totalmente com time reserva, sabe? Mas realmente, assim, é uma sequência bem complicada, né? Dos 7 jogos agora, se não me engano, só um dentro de casa que é contra o Bahia, o resto é tudo viagem. Então, tem Ceará, Copa do Brasil, tem, enfim, uma série de viagens, mas eu acho que é isso. Eu não sei o que você pensa, Massa, mas eu acho que eu administraria com algumas peças. Então, eu claro, não dá para fazer aquele negócio que você descaracteriza muito o time, né? Sim, quando você tira mais da metade, aí fica muito difícil. O reserva que entra dificilmente rende, né?
Porque uma coisa é você entrar num lugar assim, num jogo, né, no time, com todo mundo lá, todo mundo já sabe o que fazer. Outra coisa é todo mundo novo, né, ou 6, 7, mexe muito na estrutura, aí tem que medir jogo a jogo. Eu só daria uma semana de descanso para a Bolívia. Aí na Bolívia, jogar em La Paz, o Palmeiras já tem 6 pontos na Libertadores, eu acho que dá para você colocar os garotos, jogadores com mais juventude, sabe, que consigam administrar fisicamente o fato de jogar na Bolívia. Bom, rapaziada, esse é o corte que eu trouxe para vocês. Como eu falei aí, eu vou trazer, vamos falar também da escalação. E sim, quero falar também sobre a situação do Flamengo. O Flamengo dorme na liderança, tá? Porque empatou contra o Vasco, então hoje ele tem 11 pontos. E se Deus quiser, vamos vencer o Fortaleza. Sei que não vai ser um jogo fácil, um jogo difícil, mas se Deus quiser, 3 pontos lá no Barradão. E aí a gente passa à frente do Flamengo de vez e assume a liderança isolada do Brasileirão. O Palmeiras que sim deve ir a campo com o Everton, Gustavo Gomes, Kael, Piquerez, que tá jogando muita bola. E na dúvida ali, né, cara, entre Bruno Fux e Giai. Muita gente perguntou, falou sobre isso até aí. O Massini junto com a Labate falando sobre essa situação, que a gente sabe que a sequência de jogos vai ser difícil. Então pode ser sim, a gente acredita que o Abel venha dar mais tempo ao Bruno Fux ali pela esquerda, né? Sabendo que ele atua bem, só que é um jogo difícil. Só que lá na altitude, acredito eu que o Abel vai poupar o Giai para colocar ele para jogar na altitude. Então, meio de campo aí, Rios, Martinez e Felipe Anderson. Cara, Felipe Anderson vem muito bem depois da lesão do Rafael Veiga. Ninguém gosta de lesão, mas a lesão parece que ocasionou o Abel ter que colocar ali o Felipe Anderson na direita e puxar um pouco o Estevão mais centralizado e mais solto, mais livre, com mais mobilidade ali dentro de campo. Você vê no campinho aí o Estevão mais à frente, mas na realidade acaba que o Felipe Anderson fica mais um pouco ali de ponteiro, né? Mais pela esquerda, e o Estevão um pouco mais centralizado. E, cara, fecha essa escalação aí com o Facundo, que vem muito bem, cada dia melhorando, tá? É adaptação, né, gente? Vitor Roque se adaptando também, mas atuando muito bem, não conseguiu fazer gol ainda, né? Na verdade, roubaram 2 gols dele. Então a gente tem muita esperança que o Vitor Roque consiga fazer o gol nesse domingo, nesse jogo difícil contra o Fortaleza. E o Estevão também volte ao seu melhor momento, quem sabe fazendo um gol. Então a minha aposta e meu palpite: um gol de Vitor Roque e um gol do Estevão. Jogo vencido pelo Palmeiras. Verdão vai vencer 2-0, um gol do Estevão e um gol do Vitor Roque. Então você que acompanhou o vídeo até aqui, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aqui no vídeo. Se você concorda, discorda, e deixe também o seu palpite para esse jogo de mais tarde. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.